Boa tarde. Este é um momento muito especial para o IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e do grupo de estudos chamado Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse é o 8º evento científico aberto. Os primeiros 2 ou 3 foram realizados presencialmente e, a partir da pandemia, passaram a ser realizados à distância. Nós saudamos todos e todas que estão assistindo esta tarde, participando deste evento promovido pelo IEA-USP e por este grupo de estudos. E esta tarde nós vamos ter o tema do trabalho remoto na pandemia, condições de trabalho no setor público e privado e a intensificação do trabalho. Nós vamos ter essa tarde um tema especial, importante, urgente, do momento, que se enquadra, inclusive, vamos dizer assim, na finalidade do nosso grupo de estudos, que é justamente impactos do trabalho contemporâneo sobre a vida das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, e agora com esta experiência ou esta, vamos dizer, necessidade de considerar a variável da pandemia desde março, que alterou a vida das pessoas e também o mundo do trabalho. Essa tarde, este evento vai ser coordenado pela doutora Ludmila Costec Abílio, que está vinculada ao CESIT da Unicamp e é também vinculada a este grupo de estudos que eu coordeno. Eu sou o professor René Mendes e a Ludmila desde o começo do grupo, é uma das integrantes deste grupo. Nós agradecemos por ter aceito a tarefa de coordenar e de moderar e de contribuir para este evento. Ela já participou de outros eventos, como debatedora, expositora. Hoje ela é a moderadora ou coordenadora. E, através dela, também trouxemos, estão participando conosco, 2 professoras da Universidade Federal do Paraná, que nós estamos muito felizes de tê-las em nosso evento, a professora Maria Aparecida Bride e a professora Mariana Bétega Braunert. Elas serão apresentadas já pela doutora Ludmila, e eu queria, então, nesse momento, só lembrar a todos os participantes que este evento começou agora às 16 horas, ele vai até 17h30, no máximo 17h45, portanto, 1h30, 1h45, e que vocês todos são bem-vindos e podem enviar seus comentários, suas perguntas por e-mail, para o seguinte endereço: @usp.br. E então, há uma pessoa que está na retaguarda, que está escondidinha aqui, a Janaína, que vai receber as perguntas, vai fazer o link e passar essas questões para a nossa moderadora, Ludmila, que vai ou responder ou encaminhar para as nossas convidadas. Então, nesse momento, a minha mensagem como coordenador do grupo é a primeira de agradecer a presença da Ludmila, da Maria Aparecida e da Mariana, e agradecer a presença e a participação de vocês, porque o evento sem participantes, sem a interação com vocês, não teria sentido, ainda mais nessa pandemia, onde nós não estamos vendo presencialmente as pessoas e achamos que estamos conversando com muitas pessoas, inclusive você, e estamos muito felizes por sua presença. Passo a palavra para a Ludmila e estarei acompanhando esta reunião com a confiança de que este 8º evento vai ser ainda melhor do que os anteriores. Muito obrigado. Ludmila, por favor, assuma a coordenação, moderação, só não seja moderada. Pode ser você, como sempre você é uma pessoa entusiasmada e animada e vai colocar fogo nessa tarde. Obrigado. Boa tarde, professor. Agradeço pelo papel que me foi designado de moderar mais um desses encontros, né, nessa nossa busca aí para compreender os desafios, os dilemas, os horizontes possíveis aí para o mundo do trabalho. E é uma alegria estar aqui hoje também com a professora Maria Aparecida Bride, a professora Mariana Bétega Braunert,
onde quando nós vamos discutir, né, frutos do resultado de pesquisa recentemente aplicada aí pelas professoras e o grupo de pesquisa, elas vão contar aí mais para a gente, né, mas sobre esse tema hoje que está atravessando a vida de todos que tiveram o que seria um direito, mas se tornou um privilégio, né, ao isolamento, né, e nós estamos sentindo na pele o que é o teletrabalho, né, uma forma de organização do trabalho aí que não é tão nova, né, mas que se intensificou na pandemia, e então eu vou apresentar as professoras, né, para a gente dar início a essa nossa conversa de hoje. A professora Maria Aparecida Bride é doutora em Sociologia e professora associada do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Atualmente é vice-diretora da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e também integrante da RENIR, né, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, que hoje congrega, né, dezenas de pesquisadores pelo Brasil, né, voltados à questão das transformações do trabalho. E a professora Mariana Bétega Braunet, que é professora do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, também graduada, além de Ciências Sociais, em Direito e doutora em Sociologia. Então, bem-vindas, professoras, e aí o que a gente pensou, essa dinâmica aí de uma fala de até uns 40, 45 minutos, e depois abrimos para conversa. Começamos comigo, então. Bom, primeiro, eu quero agradecer muito ao professor René Mendes, e é uma satisfação, né, conhecê-lo e saber da importância, né, desse grupo de pesquisa, e estamos aí todos muito desafiados, né, a continuar analisando o mundo do trabalho, mas no sentido também de a gente poder fazer uma intervenção pública, né, nessas transformações. Agradeço muito o convite da Ludmila, tá? É uma satisfação, né, estar aqui com vocês, e agradecer a Mariana, né, também pela parceria, né, e aproveito também para agradecer o Sérgio, a Janaína, que estão aí nos bastidores, né, e tornando possível essa atividade remota, tá? Muito obrigada. Eu e Mariana preparamos um PowerPoint, porque tem algumas tabelas que nós gostaríamos de apresentar. Então, eu vou disponibilizar, vou compartilhar. Bom, então, o tema dessa nossa conversa hoje, né, sobre trabalho remoto na pandemia e as condições aí de trabalho no setor público e privado, e aí pensar um pouco sobre a intensificação do processo do trabalho nesse contexto. Estamos todos aí vivendo essa situação de pandemia que levou, né, imediatamente milhões de trabalhadores a terem suas atividades laborais, né, impactadas, e que precisaram se ajustar a uma nova forma de trabalhar a partir de suas casas, né, de forma remota. Então, esse contexto nos motivou a fazer uma pesquisa, que daqui a pouquinho nós vamos comentar, trazer os resultados dessa pesquisa, sobre o trabalho remoto, né? Como é que estar trabalhando de forma remota? Quais as condições do trabalho remoto, que a gente também pode chamar de home office, nesse contexto da pandemia? Quem são os trabalhadores que estão trabalhando remotamente, né? A pandemia atingiu a todos de forma igual? Essa é uma questão que nos persegue. Quais são os desafios que essa modalidade de trabalho remoto nos traz, né? E aí, quais são as condições, de fato, de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado, né? E também para os trabalhadores informais, né, que estão fora de qualquer sistema de proteção do trabalho. Veja, então, a primeira questão: quantos somos e quem são, né, os trabalhadores remotos no Brasil? Tá? Não dá para dizer um número com precisão, né? Mas o que se observa é que o número de trabalhadores que os autores, e mesmo na CLT, né, faz referência como teletrabalhadores. Quantos são esses teletrabalhadores no Brasil? Eu trouxe só de 3 anos, né, 2018, 2019, 2020, para a gente perceber que há uma mudança bastante grande, há um aumento bastante grande no período da pandemia.
Então, 2018, por exemplo, cerca de 3.800.000 trabalhadores nessa condição, aumentou em 2019, e aí em 2020 esse número explodiu, né? Hoje somos mais de 8 milhões de trabalhadores que estão atuando remotamente. E esses dados são da PNAD Covid, né, do IBGE, que acompanhou, desde maio, vem acompanhando semanalmente os dados aí sobre o mercado de trabalho e também sobre o trabalho remoto. Bom, eu vou trazer para vocês, nós vamos trazer para vocês os dados de uma pesquisa que nós fizemos no terceiro mês da política do distanciamento social, no mês de maio. Então, nós já estamos desde março, abril, maio saiu essa pesquisa. Tivemos uma resposta de mais de 1.000 questionários, né, 1.000 trabalhadores que responderam, mas consideramos 906 respostas, né, questionários válidos. Foi feito por uma equipe de pesquisadores aqui do Grupo de Pesquisa Trabalho e Sociedade e da Remir. Então, qual é o perfil desses trabalhadores, né? Desses 906 respondentes? Então, a maioria que respondeu à nossa pesquisa eram de mulheres, né, em torno de 67%, e 32% de homens. Em termos de escolaridade, né, superior ou pós-graduação, em torno de 92%, superior incompleto, em torno de 5%, e nível médio e ou fundamental, em torno de 2%. O interessante é que a pesquisa da PNAD Covid, a pesquisa do IBGE, corrobora com esses dados, né? Então, os dados dessa pesquisa, tanto a nossa, essa pesquisa, quanto a do IBGE, identificam, né, esse perfil, né, de uma escolaridade elevada, né? E isso tem muito a ver com o tipo de ocupação que pode ser realizada de forma remota. Então, a nossa pesquisa, a maioria, né, são trabalhadores do setor público, 65%, e 33% do setor privado. Em termos de vínculos de trabalho, nós também procuramos mapear, né, quais esses trabalhadores trabalhando remotamente, qual é o vínculo de trabalho que eles têm. Então, a maioria estatutário efetivo, né, 49%, em torno de 32% seletista, e por conta própria, né, e outras formas, em torno de 18%. Tá? Esse perfil tem muita relação, então, como eu já disse, com o tipo de ocupação, com o tipo de atividade que pode ser feita remotamente. Tá? É um trabalho que pode ser feito, que necessariamente exige a mediação, a utilização de equipamentos informacionais, né, computadores, webcam, rede de conexão na internet. Então, não é qualquer trabalho que pode ser feito nessa modalidade. Bom, aí quando a gente pensa em o trabalho durante a pandemia, houve sim um desemprego para uma grande parcela da população, sobretudo naqueles segmentos econômicos que demandam tanto a presença física do trabalhador quanto a presença física dos clientes usuários, né? Produziu efeitos imediatos, sobretudo no setor de serviços, né, tais como o turismo e toda a cadeia produtiva, né, nesse setor, hotelaria, aviação, restaurantes, como também na chamada economia criativa, né, shows, eventos, feiras, cinema, etc. E para outros setores, sejam de trabalhadores formais ou informais, né, setor público ou privado, que a gente vai conversar um pouco hoje com mais profundidade, houve um processo de intensificação do trabalho para quem continua a trabalhar, né? Então, para quem continua a trabalhar, houve intensificação do trabalho. No caso dos entregadores via plataforma digital, que é um objeto de pesquisa que a Ludmila, né, fez e vem desenvolvendo, né, pesquisas de forma muito importante. Profissionais de saúde, os trabalhadores remotos, caso dos professores da educação básica à pós-graduação, né, que também passaram a trabalhar de forma remota, e os trabalhadores informais, né, então impactou também os trabalhadores informais, e os trabalhadores figurados como empreendedores, né, cuja condição de desproteção desnudou sua condição de vulnerabilidade. Eu penso que isso foi um dos
resultados da pesquisa que a Ludmila, né, junto com a Remir, realizou. Bom, nós temos uma hipótese, né? A pandemia da Covid, sim, ela potencializou mudanças no mundo do trabalho, mudanças no trabalho, mas ela potencializou, ela vai potencializar aquilo que já vinha em processo eu diria assim, inclusive de deterioração, né? O mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, já vinha num processo de degradação, tá? Não é uma novidade, já vinha num processo de crescimento do desemprego, número de subutilização da mão de obra, informalidade, etc. E tal. O que a Covid, a pandemia, faz é a potencialização disso, né? Que vai se ampliar efetivamente. Aí a gente traz alguns dados. Então, alterou o mercado de trabalho, ampliando o desemprego, as taxas de subutilização da mão de obra, a informalidade, a renda das pessoas, né, e suas condições de trabalho em geral. Então, milhões de trabalhadores tiveram seus trabalhos interrompidos, seja pelo desemprego, né, seja pela suspensão dos contratos de trabalho, né, a suspensão dos contratos de trabalho, por exemplo, foi na ordem de mais de 12 milhões de contratos de trabalho suspensos, e o desemprego, gente, o dado de setembro, aí, mais de 14%. Mais de 15 milhões de trabalhadores tiveram alteração no contrato de trabalho, ou seja, né, em torno da metade de todos os trabalhadores formais do setor privado, tá, incluindo trabalhadores domésticos. E alterou o trabalho e a forma de trabalhar para 8 milhões e meio, houve uma oscilação aí do número de trabalhadores que continuaram, como a Ludmila falou no começo, né, puderam ter o privilégio, entre aspas, de continuar trabalhando, mas alterou efetivamente a sua forma de trabalhar na medida em que tiveram que transferir, né, suas atividades laborais para o ambiente doméstico. Tá? Bom, então, sobre que condições? O que a nossa pesquisa revelou, né, sobre o trabalho remoto? Então, houve um aumento da jornada de trabalho para uma parcela dos respondentes, tá? Alterou de 16% antes da pandemia para mais de 34% depois da pandemia, tá? Durante a pandemia, depois da pandemia não, porque a pandemia infelizmente não acabou. Né? Então, durante a pandemia, né, o percentual de trabalhadores que passaram a trabalhar mais de 8 horas também ampliou, tá? Também houve a ampliação de trabalho, houve um aumento de trabalho em mais dias da semana. Então, mais trabalhadores passaram a ter que trabalhar de 6 a 7 dias da semana durante a pandemia. Um outro dado, então, veja, aumentou e intensificou, né? Aumentou dias, jornada e dias de trabalho, né, durante a semana. Em relação aos custos, né, também a pesquisa identificou que houve um aumento de gastos para os trabalhadores com equipamentos informacionais, webcam, memória de computador, pacotes de internet, etc. Bom, e uma coisa que a pesquisa demonstrou é isso, olha, nem todos os trabalhadores têm espaços adequados de trabalho em sua casa. Então, eu trouxe aqui um depoimento de uma das... porque a nossa pesquisa conseguiu 400 depoimentos de trabalhadores remotos, né, que estavam trabalhando nessa condição. E uma servidora pública casada com um filho disse o seguinte, veja, interessante é que mesmo sendo de elevada escolaridade, sendo de uma determinada classe, digamos assim, tá? Então a pessoa diz, não há ambiente apropriado no meu apartamento, que é pequeno, o computador emprestado do trabalho não tem placa de Wi-Fi, então tive que instalar na sala, perto do roteador por causa do cabo. Muitas interrupções, ainda mais com isolamento social. 24 horas com o filho dentro de casa, em aulas à distância, tendo que cozinhar para a família e fazer faxina. Difícil se concentrar em casa com muitas distrações. E aqui uma questão muito importante que desafiam os trabalhadores, aí, inclusive depois no pós-pandemia. No trabalho, quando o sistema falha, não é necessário repor o trabalho, pois não é culpa do servidor. Já em casa, você acaba trabalhando em horário alternativo em razão das metas. Tá? Isso foi uma das coisas também que a pesquisa demonstrou, que os servidores públicos têm metas, e inclusive uma parcela teve metas ampliadas, né, de produção.
Vejam, quando a gente fala em ambiente, em espaço de trabalho dentro da casa, nós também fizemos a pergunta, né, sobre as condições de trabalho em que os trabalhos estavam sendo realizados, e apenas 30% dos entrevistados informaram ter ótimas condições de trabalho em casa, ou por terem espaço, né, mesa e cadeira para trabalhar, né, enquanto a maioria ou tinha só cadeira e mesa, mas não tinha espaço, ou não tinha nenhuma delas. Em torno de 18% afirmou que não tinha nem espaço, nem mesa, nem cadeira. Né? Então, isso mostra as condições de trabalho, né, desse trabalho remoto. Em relação à questão da jornada, né, que é um dos elementos assim, que nós acreditamos que desafiam muito, né, os trabalhadores, e se essa modalidade se manter. Então, a questão da jornada sem limite, né, e as dificuldades de separar tempo de trabalho e de não trabalho, né, foi uma das coisas que a pesquisa revelou. E aqui eu trouxe também um depoimento, né, de uma trabalhadora do setor privado, solteira, sem filhos, né, falando sobre a questão da jornada. Então, ela diz assim, no meu caso, o volume de trabalho aumentou muito, porque trabalho diretamente com redes sociais, e todo mundo passou a usar, e tenho que produzir muito mais materiais para postar. O WhatsApp virou instrumento de trabalho, de demandar trabalho, e sou demandada praticamente 24 horas todos os dias da semana. Aí ela diz, os empregadores perderam a noção de horário e respeito pelos horários de descanso. Veja, nos depoimentos foi muito comum esse tipo de fala, né, em relação à demanda de trabalho o tempo todo, né, você não tem mais o limite do horário que é comum você ter na empresa, né, quando você está trabalhando presencialmente. Em relação às dificuldades, nós fizemos uma pergunta mensual, quais as dificuldades e quais as vantagens de estar trabalhando remotamente? Eles poderiam responder mais de uma alternativa, e aí os principais problemas, né, as principais dificuldades que eles informaram, né, foi a falta de contato com os colegas, mais interrupção, essa questão da mais interrupção, principalmente as mulheres, né, mais impactadas, porque elas estão em casa e o trabalho com cuidado e com a casa ainda, né, fica muito concentrado na mão das mulheres, a dificuldade em separar a vida familiar da vida profissional, demandas em qualquer horário e dia da semana, inclusive fins de semana e feriados, demora para realizar as tarefas usuais, menos disciplina, falta de equipamentos adequados ou modernos, tá? Dificuldade em atuar com computadores e aplicativos, né? Ter que tomar decisões sozinhas e tal. E aí, no balanço que eles, né, fizeram, né, em relação às vantagens, que essas são as que nós conhecemos, né, flexibilidade de horários, não enfrentar o trânsito, menos preocupação com roupa, mais tempo com a família, né, alguns acham que o espaço tem mais conforto, ter que lidar com menos pessoas, né, menor controle dos superiores, ter um patamar menor. Mas, assim, de modo geral, os trabalhadores fizeram bem esse balanço, né, das facilidades e das dificuldades em relação ao trabalho remoto. E aí, uma das questões que nós colocamos, né, quais são os desafios para os trabalhadores nesse contexto de um trabalho remoto, né? Para Rosenfield e Alves, que estudaram teletrabalho, o engajamento individualizante exigido nessas formas de trabalho implica numa postura mais ativa dos sujeitos. A individualização flagrante tende a repercutir na ação coletiva, na medida em que os trabalhadores se encontram mais dispersos entre si. E aí, um grande desafio também que se coloca é em relação ao risco da diluição de direitos. Né? Os direitos e garantias conquistados pelos trabalhadores, né, foram pensados dentro de uma lógica do trabalho na empresa, com uma jornada definida e mediante uma subordinação hierárquica. E aí o que se coloca é o seguinte, né, sem regulação é um trabalho sem limite de jornada, que é o que a gente assistiu, né, e tem verificado, inclusive em outras pesquisas que acabaram saindo depois e vão confirmar um pouco isso que nós concluímos nesse estudo. Uma outra questão, todo espaço é espaço de trabalho, né? Você perde a ideia, né, coisa do trabalho lá na empresa, na universidade, e aí todo espaço é espaço de trabalho, inclusive dentro da sua casa.
né? E os controles exercidos antes pelo cartão ponto, pela chefia imediata, passam a ser realizados por sofisticados sistemas de dados e algoritmos que medem a produção em tempo real. E aí a questão que fica, né? Como regular e fiscalizar essas condições de trabalho no domicílio, tá? Vejam que na empresa, a empresa ela é responsável, por exemplo, pela saúde e segurança do trabalhador, inclusive com os equipamentos, né? Com mesa, cadeira, a questão da ergonomia. E na casa, né? Como é que se dá esse, né? Quem se responsabiliza pela saúde e segurança do trabalho, né? Em relação ao sindicalismo, né? Quais são os grandes desafios para os sindicatos, né? Como que o trabalho remoto, como o trabalho remoto leva a uma individualização do posto de trabalho, esvaindo a identidade do trabalho, que é chave para a ação coletiva. Isso exigirá dos sindicatos a adoção, possivelmente, de novas estratégias de ação coletiva, né? Então, os sindicatos também estão bastante desafiados, e, nesse sentido, nós já até conhecemos, né, iniciativas do sindicalismo de fazer pesquisas para entender o teletrabalho, o trabalho remoto, né, de se apropriar, né, e aprofundar o conhecimento a respeito dessa modalidade de trabalho para poder interferir, né, e assegurar aí condições melhores de trabalho. Aí uma outra questão, esse trabalho remoto ou teletrabalho, né, veio para ficar? Os dados revelam que o trabalho remoto experimentou uma difusão, uma inédita difusão no país, né? Veja, de 4 milhões saltou para mais de 8. Não é possível dizer quanto disso veio para ficar nesse momento. Ainda que alguns setores, como o financeiro e petróleo, por exemplo, tenham manifestado ampliar o interesse, né, em ampliar fortemente o teletrabalho. E aí eu trouxe só algumas manchetes, né, de empresas, também do setor financeiro, a respeito do teletrabalho. Então, por exemplo, um grande grupo financeiro, Bradesco, quer economizar 100 milhões por ano com trabalho remoto no pós-coronavírus, né? Então, isso revela uma tendência, um interesse de manter a modalidade do trabalho remoto pós-pandemia. Adotado no susto, home office será permanente nos bancos. Jornada remota de funcionários se revelou mais produtiva e econômica. Uma outra manchete, né? Empresas aderem ao home office permanente e mudarão escritórios. Companhias aprovam o desempenho dos funcionários do teletrabalho durante a quarentena. Então, assim, pelo que a gente tem ouvido, né, há uma tendência à ampliação, né, e à manutenção do trabalho remoto, até porque as empresas experimentaram uma economia no trabalho inédita, né, e é uma economia, quer dizer, alguém está pagando por essa economia, né, que são os trabalhadores, tá? Então, as condições de trabalho remoto no setor público e privado, a Mariana vai dar continuidade e depois nós voltamos aí para fazer a discussão, tá? Mariana, como você gostaria, eu estou com o controle aqui, você pode talvez me dar... Eu vou pedindo para você avançar quando for o caso. Tá certo, tá. Boa tarde, então, a todas e todos. É uma satisfação grande participar desse evento. Agradeço imensamente os professores Renê, Ludmila e Bride pela oportunidade. Como a Bride estava falando, a gente fala em trabalho remoto, home office em sentido amplo, mas o trabalho remoto ele não afeta igualmente a todos, né? Então, ela já mencionou aí, home office tem um impacto específico para as mulheres, por exemplo, o trabalho remoto para o docente tem algumas especificidades. Então, feito esse apanhado geral, a gente fez alguns recortes na pesquisa, e um dos recortes que a gente fez, que é o que a gente vai trazer aqui nessa apresentação, é como que o trabalho remoto afeta trabalhadores do setor público e do setor privado. Quer dizer, será que ele afeta de forma igual, né, trabalhadores do setor público e do setor privado? Então, antes de avançar propriamente na apresentação dos dados, fazendo uma breve contextualização em relação a algumas particularidades do trabalho no setor público, a gente tem aí um dado interessante, que é uma maior adesão do home office no setor público do que no setor privado.
Então, são dados aí da PNAD Covid, em junho de 2020, 24,7% de trabalhadores do setor público estavam trabalhando de forma remota, enquanto no setor privado havia apenas 8% de trabalhadores realizando atividades remotamente no mesmo mês. Então, na nossa pesquisa, a gente teve uma maior quantidade de respostas de trabalhadores do setor público do que do setor privado, mas a gente teve também uma maior quantidade de trabalhadores do setor público que aderiu ao trabalho remoto. Como já foi dito, são trabalhadores altamente qualificados, com perfil de alta escolaridade, em sua maioria com vínculo estatutário, e dos que responderam à nossa pesquisa, a gente teve uma maior quantidade de respostas de professores, analistas do INSS e trabalhadores do Poder Judiciário. Bom, pensando, como a Brid já falou também, né, o home office ele amplifica, né, algumas tendências aí no mundo do trabalho. Evidentemente que essa adesão aí de março para cá decorreu de uma necessidade de isolamento por conta de um vírus altamente contagioso, mas um efeito aí do home office, talvez não inicialmente pretendido, mas um efeito muito importante é a economia que ele gera, e não só para as empresas, mas também para os cofres públicos. Então, a gente tem uma notícia aí recente do Ministério a informação é do Ministério da Economia. Entre abril e agosto de 2020, o governo federal economizou cerca de 1 bilhão com o trabalho remoto. E detalhando essa economia, ela foi feita especialmente com despesas de pagamento de auxílios e adicionais, e despesas com diárias de passagem, locomoção, serviços de água, esgoto, energia, cópia e reprodução de documentos, quer dizer, de estruturas que viabilizam o funcionamento do serviço público, né? Acho que podendo avançar já nos slides, a gente tem aí, em função dessa economia, entre outros fatores, um incentivo que a gente tem observado à adesão ao trabalho remoto, a que os trabalhadores, né, têm uma adesão voluntária mesmo após a pandemia, os trabalhadores do serviço público. E nesse sentido, o governo publicou recentemente, em julho, uma instrução normativa, a instrução normativa número 65, ampliando, normatizando, regulamentando as condições de adoção do teletrabalho no setor público. Chama atenção que essa instrução normativa, ela prevê explicitamente que o objetivo é contribuir para a redução de custos, né, do poder público e transfere várias despesas para o trabalhador. Então, os custos com energia elétrica, internet, essa instrução deixa muito claro que vão ficar a cargo dos trabalhadores que optarem por essa modalidade, e também veda o pagamento, por exemplo, de horas extras e uma série de outros adicionais, aí, como adicional noturno. Bom, e assim, é preciso ter claro, né, nesse sentido não se pode deixar de mencionar que tivemos aí a pandemia e essa adesão ao trabalho remoto justamente num governo orientado claramente por políticas de ajuste fiscal, de cortes nos gastos públicos, né, e que frequentemente e publicamente denigra a imagem não só do serviço público, como também dos trabalhadores do serviço público, reforçando muitas vezes estereótipos pejorativos e negativos. Então, a gente tem aí o servidor público passa a ser visto como um problema fiscal, né? Claramente como um custo. E, nesse sentido, a gente traz aí como exemplo a reforma administrativa, né? Consubstanciada pela PEC 32, que tende a precarizar o emprego público na medida em que flexibiliza as formas de contratação, propõe uma ampliação aí das possibilidades de contratação no serviço público. Podendo avançar nos slides também, de posse, então, dessas informações gerais desse contexto aí, do trabalho no serviço público, desse contexto geral, a gente indaga, né? As condições de trabalho remoto no setor público são as mesmas do setor privado, e já trazendo inicialmente justamente essa questão relacionada aos gastos, a gente perguntou para os trabalhadores se eles tiveram aumento de gastos com o teletrabalho.
E daí, curiosamente, uma quantidade maior um percentual maior de trabalhadores do setor público afirmou ter tido, sim, aumento de gastos do que trabalhadores do setor privado. Então, 56,13% de trabalhadores do setor público afirmaram que, sim, tiveram aumento de gastos, né? Enquanto apenas 43,73% dos trabalhadores do setor privado afirmaram ter tido aumento. E, em relação a esse aumento, quando perguntados mais detalhadamente, eles relataram que o gasto aumentou principalmente com equipamentos de infraestrutura, como a Bridget já tinha mencionado, pacotes de plataformas digitais, internet, webcam, etc. Avançando para o próximo slide, outro dado que chama bastante atenção e muito curioso é que, indagados esses trabalhadores, eles tinham que cumprir metas de produtividade. Os trabalhadores do setor público, um percentual maior, afirmou que tem que cumprir metas de produtividade do que trabalhadores do setor privado. Então, aí 51% de trabalhadores do setor público contra apenas 51,45% de trabalhadores do setor privado disseram que tem que cumprir metas. E esse dado é muito interessante porque ele reforça o que algumas pesquisas qualitativas sobre o trabalho no setor público vêm mostrando, que é que o trabalho no setor público, a gestão do trabalho, ela cada vez mais incorpora essas formas de gestão típicas do setor privado, né, de cobrança por desempenho, por meta, por produtividade, contrariando a visão de senso comum que se tem de que o setor público ganha muito, trabalha pouco, etc. Então, esse é um dado que nos chamou muita atenção. Avançando, então, para a próxima tabela. Bom, e ainda sobre essa questão das metas e produtividade, a gente perguntou se houve alteração dessas metas, né, com a pandemia, e o que se pode supor num primeiro momento é que, dadas as condições atípicas, houvesse uma flexibilização das cobranças, uma diminuição, né, dadas as condições peculiares de realização do trabalho, mas o que a gente observa é que isso não aconteceu. Olhando ali para a última linha, apenas 12,27% de trabalhadores do setor público disseram que tiveram diminuição de metas. E ali, na primeira linha, a grande maioria afirmou que não houve alteração. Isso significa que, mesmo em condições mais adversas, os trabalhadores tiveram que continuar cumprindo essas mesmas metas, ou mesmo, em grande parte dos casos, teve também mais aumento do que diminuição dessas metas. E daí a gente pode disso aferir que há uma sobrecarga de trabalho, né? Porque ou as metas se mantiveram, ou as metas se aumentaram diante de condições de trabalho piores. Aí, avançando para o próximo slide, esse dado é corroborado também por alguns depoimentos qualitativos, essa informação. Então, a gente trouxe dois relatos aqui de servidoras públicas, uma do INSS, ela diz assim: a maior dificuldade enfrentada foi o cumprimento das metas sem a devida capacitação ou qualquer tipo de suporte para a realização do trabalho, tendo que executar novas atividades sem o devido preparo. Aprenda por si e se vire sozinho, ela afirma. Um outro servidor público, também do INSS, estatutário, afirmou: a impressão que tenho é que trabalho muito mais e rendo muito menos. Em apenas 2 meses já sinto algumas dores nas costas, por conta, ele fala que a estação de trabalho não ser a mais adequada. Sinto pressão para mostrar que estou presente através da produtividade, quando no trabalho presencial isso não existia, ou seja, é uma piora, né, da condição, ele aponta. Saliento que estou em um setor com uma equipe muito boa e com uma chefia bastante compreensiva, o que tem tornado essa experiência bem melhor do que poderia ser, né? Então, não houve, quer dizer, uma flexibilização aí nesse sentido de cobranças por conta da pandemia e dos trabalhadores terem que se adaptar a condições totalmente novas de trabalho. Avançando e ainda falando sobre essa questão de uma intensificação do ritmo de trabalho, a gente perguntou para os trabalhadores se houve alteração no ritmo de trabalho. E daí a grande maioria, que não há tanta diferença dos trabalhadores do setor público para o setor privado, mas cerca de 50%, como mostra ali a última linha
da tabela, aproximadamente 50% nos dois setores afirmaram que sim, que passaram a trabalhar em ritmo mais acelerado durante a pandemia do que trabalhavam antes. Bom, avançando para o próximo dado, a gente perguntou também se o empregador disponibilizou ferramentas e materiais necessários para a execução do trabalho. E aqui a gente tem uma diferença grande e também bastante significativa entre trabalhadores do setor público e do setor privado. Como mostra ali a primeira linha da tabela, 72% aproximadamente dos trabalhadores do setor privado afirmaram que sim, tiveram um suporte dos seus empregadores nesse sentido, e apenas 51,26% dos trabalhadores do setor público tiveram esse suporte, né, dos seus empregadores. Avançando para a próxima tabela, a gente indagou também sobre como os entrevistados avaliavam o trabalho em casa. A Brígida já comentou um pouco sobre isso, as condições de trabalho no espaço doméstico, e aqui no sentido mais ergonômico, as condições de cadeira, mesa, mobiliário adequado, olhando ali, atentando para a última linha. Aí a gente tem uma diferença muito grande também, apenas 13,11% de trabalhadores do setor público afirmou que tem condições excelentes de trabalho. E uma quantidade bem maior de trabalhadores do setor privado, 56,91%, afirmou que possui essas condições excelentes. Bom, então, assim, para concluir, o que esses dados nos mostram em conjunto? Um primeiro ponto é que se a pandemia afeta todos os trabalhadores no sentido genérico, a gente pode dizer, intensificando o trabalho, quer dizer, aumentando a carga, aumentando a pressão, os trabalhadores do setor público não estão em condição mais vantajosa que os trabalhadores do setor privado, como a gente pode supor no primeiro momento, né? Então, esses dados que a gente traz comparativos sobre o setor público e o setor privado, eles contrariam muitas visões de senso comum que se tem sobre o trabalho no serviço público. Esse é um primeiro ponto. Em alguns aspectos, os trabalhadores do setor público parecem estar, inclusive, em uma condição mais desvantajosa, né, no que diz respeito aí ao suporte dado pelos empregadores, em termos de ajuda com infraestrutura, etc. E um segundo ponto, também relevante, é que se, por um lado, para o governo, essa tendência a uma ampliação e uma adesão ao trabalho remoto, mesmo após a pandemia, parece ser vantajosa do ponto de vista que gera uma economia e aos cofres públicos, etc. Do ponto de vista do trabalhador, como também foi dito, se alguém está economizando, alguém está pagando por essa infraestrutura para manutenção do serviço público. Então, do ponto de vista dos trabalhadores, tendo em vista esses dados que a gente trouxe, cabe questionar, será que a opção pelo trabalho remoto, por essa adesão voluntária após a pandemia, será que ela é tão vantajosa assim? Será que ela não colabora aí para um processo de precarização já em curso também entre os trabalhadores do serviço público? Então, são essas as reflexões que a gente deixa. Obrigada. Bom, agradecer a Cida Mariana pela exposição tão importante, né? A gente traz muitas questões, a gente já tem uma questão aqui, mas eu queria antes fazer alguns comentários, e aí a gente deixa para vocês o que couber responder, pensar mais. A primeira coisa que eu pensei é como a reforma trabalhista, né, ela já legalizou uma série de transferências, né, de riscos, de custos para os trabalhadores, né, então, quer dizer, esse cenário, eu não sei, não tenho certeza disso, mas pelo que eu me lembro bem, o teletrabalho na reforma trabalhista cria lá um mecanismo que quase que isenta o empregador de responsabilizações por acidentes de trabalho, né, e permite que o próprio trabalhador seja responsável pelos equipamentos, né, os custos, tem lá meio facultativo, não é algo que é obrigatório, né, então esse campo, esse laboratório aí que a gente está vivendo, ele já conta com condições legais aí para ele se aprofundar ainda mais, né. A outra questão que eu pensei muito também é como essa intensificação do trabalho, essa extensão
do tempo de trabalho, assim, distinção entre o que é trabalho ou não, ela impacta na saúde mesmo, né? Então, como essas coisas estão totalmente, a ergonomia do trabalho, né? A saúde desse trabalhador e essa intensificação, não sei se vocês pudessem comentar um pouco mais isso, né? Que não é só do próprio trabalho, mas de uma polivalência e de uma trabalhadora especificamente que, né, talvez vocês contarem mais para a gente essa perspectiva da trabalhadora feminina, mulher branca, né, e a gente vê também como a pesquisa de vocês vai corroborar essa discussão que a gente vem fazendo sobre o privilégio ao isolamento, né, então, os que estão em home office têm uma classe, uma cor muito bem definida, uma remuneração, eu imagino, não sei se vocês viram por faixa de remuneração também desses trabalhadores, e se tem diferença no setor público e privado. Enfim, fiquei com várias questões, eu estou colocando aí para vocês responderem o que couber, né? Mas mesmo nesse privilégio, como a Cida falou, não quer dizer que não vá haver formas de precarização e degradação do trabalho, né? E, por fim, o que eu queria fazer um comentário mais amplo, né, eu acho que essa pesquisa ela tem uma importância enorme, não só para evidenciar as condições de trabalho do home office e a sua possível generalização, ampliação, etc., não só no período da pandemia, mas depois, né, espero que esse período chegue, estamos aí esperando por ele, mas também acho que isso que a Mariana concluiu, que eu acho que é importante mesmo a gente sempre sublinhar isso, né? Que frente a um discurso que está muito bem consolidado sobre o funcionalismo público, né? Você mostrar como esses trabalhadores estão expostos a uma série de formas de degradação, de exploração do trabalho, como estão também submetidos às novas lógicas que vão organizando o mundo do trabalho, e como isso às vezes pode até, em determinados momentos, ser mais perverso sobre esses trabalhadores, né? Então, acho que a pesquisa ela tem um papel político, assim, fundamental nesse momento, nessa dupla perspectiva, né? Então, minha questão mais geral, se vocês puderem falar mais dessa perspectiva das mulheres, né, de classe, de remuneração, se vocês olharam para isso. Também fiquei curiosa sobre as ocupações do setor privado, não sei se vocês mapearam ela. Mas uma coisa que me intrigou, que só numa resposta tem uma discrepância grande entre o privado e o público, que são as condições de trabalho. Acho que 50, agora eu não anotei aqui, mas as excelentes, os do privado falam muito mais que tem melhores condições do que do público, né? Como é que vocês interpretaram isso? E aí vou somar também a questão da Christian Leal, que também é uma integrante aqui do nosso grupo, né? Cumprimentando a todos pelo excelente webinar, faço o seguinte questionamento: o teletrabalho traz vantagens e desvantagens. Necessita ser regulamentado para coibir as desvantagens. Desta forma, ele é considerado uma nova forma de trabalho ou um trabalho precarizado? Então, por hora, seriam essas primeiras reflexões. Quer começar, Mariana, ou invertemos? Bom, posso começar. Não, pode começar, fique à vontade. Tá. Bom, em relação, Ludmila e colegas, de fato, em relação ao teletrabalho, porque assim, nós não comentamos sobre isso, né, mas você pode utilizar o termo teletrabalho, trabalho remoto, trabalho home office, home office e trabalho remoto é uma modalidade do teletrabalho, né? Essa forma desses milhões que passaram a trabalhar remotamente no contexto da pandemia não necessariamente eram teletrabalhadores, porque não tinham, inclusive, um contrato de trabalho, não estava previsto, né, em seus contratos trabalhar dessa forma, tá? Então, a gente passa a utilizar, é melhor usar o termo remoto ou home office.
Vejam que a legislação no Brasil, em 2011, já tinha regulado essa forma de trabalho, mas em 2011, veja que interessante, o contexto era outro, o cenário político era outro, e o objetivo daquela regulação foi de tornar igual as condições de trabalho dos trabalhadores remotos, do teletrabalhador e dos trabalhadores que trabalhavam presencialmente. Então, a ideia era de aproximar, de tornar igual, certo? Bom, e aí a reforma trabalhista, depois de 2017, ela vai também regular, sim, com uma modalidade de trabalho, tem um item específico, inclusive, mas ela vai ser muito limitada, né? Ela só vai se limitar a dizer o que é o trabalho, o teletrabalho, né, que é esse realizado por meio de equipamentos, né, da informática, etc. e tal, que é uma prestação de serviço, né, mas ela vai deixar tudo para ser negociado, tá? Então, tudo passa a ser passível de negociação. Então, não assegura nada, não assegura direitos, não assegura condições, não assegura, né, a igualdade de trabalho, não assegura a mesma condição para trabalhadores presenciais e trabalhadores remotos, né, trabalhadores em teletrabalho. Então, a reforma trabalhista, nesse sentido, ela foi perversa, né? Mais uma, porque ela não assegurou aos trabalhadores condições, né? Inclusive, você falava em saúde, né? Inclusive de assegurar, né, a responsabilização sobre saúde, né, equipamentos, etc. e tal. Interessante que há um movimento no mundo, em vários países do mundo, em alguns países, de proteção do teletrabalhador. A Argentina acabou de fazer uma regulação, né, do teletrabalho para assegurar condições igualitárias, né? Enfim. França, alguns países têm buscado, né, olhar para o teletrabalho, porque é uma modalidade que parece que veio para ficar. Isso nós não comentamos, mas nos países desenvolvidos, em alguns países no mundo, há um maior número de teletrabalhadores do que nos países em desenvolvimento, nos países periféricos, na África, por exemplo, tá? Porque tem a ver com o tipo de trabalho, com a própria dinâmica econômica. Então, assim, em alguns países houve uma regulação no sentido de proteger, tá, o teletrabalho, o teletrabalhador, garantir condições, né, remuneração, e em alguns países ficou muito semelhante ao que ocorre no Brasil, né? Tudo é negociável, né? O que vale é aquela coisa do negociado valendo sobre o legislado. Então, nesse sentido, os teletrabalhadores ficam muito à mercê, e é nesse sentido que eu acho importante dizer do papel e da importância dos sindicatos para assegurar, né? Os sindicatos vão ter uma luta aí bastante grande para assegurar condições, né, de trabalho e condições em termos de jornada, assegurar que os trabalhadores tenham a jornada de trabalho estabelecida e respeitada, né, porque aquela fala de que não é possível controlar o trabalho não é verdade, né, controlar a jornada, aquilo que a gente fazia na empresa, que você batia o cartão ponto, aqui não é mais o cartão ponto, mas existem os sistemas, né, o software que permite identificar quando o trabalhador se conecta e quando ele se desconecta, né? Então, é possível, isso é balela dizer que não é possível o controle. Então, eu acho que é importante esse elemento, é importante que seja regulado. Penso que os trabalhadores, os sindicatos vão ter um papel aí importante, não só do setor privado, mas também do setor público, porque há uma tendência de avanço, né? Como a Mariana mostrou, há um interesse aí, né, em manter o teletrabalho, e interessante que o governo fez uma instrução normativa já para dizer o seguinte, que os trabalhadores não vão ser responsabilizados por equipamento, né, não vão ser ressarcidos com recursos, isso tudo é responsabilidade dos trabalhadores, tá? Então, é uma transferência, né, de custos para o trabalhador, e aí penso que os sindicatos vão ter um papel importante, né, de recolocar essa questão e dizer,
espera lá, né? Não é bem assim. Em relação à questão da saúde, nos depoimentos, né? Muitos depoimentos afirmando já, e isso era a terceira semana da pandemia, era o terceiro mês da pandemia, muitos trabalhadores já falando, né, que sente dor nas costas, estresse, né, aquilo que o depoimento de uma das trabalhadoras falando, olha, agora eu tenho que dar conta, mesmo que se há um problema de conexão, eu tenho que me virar, eu tenho que ficar depois do horário, eu tenho que, né, varar à noite. Foram muitos depoimentos de trabalhadores dizendo que tinham que varar à noite, né, porque não conseguiam trabalhar. E ele afetou também, dependendo da ocupação, afetou mais ainda. Por exemplo, muitos depoimentos de professores, né, da educação, da rede pública, por exemplo, tendo que se virar, né, gravar aulas, né, eles tinham que preparar a aula de uma forma e depois fazer todo o processo de gravação e um aprendizado. Você tem que trabalhar, assegurar, né, a realização da tarefa e, ao mesmo tempo, aprender. Então, isso também dá uma percepção de intensificação. Né? Eu não sei fazer, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ler tutorial, eu tenho que ver tutorial, né? E não tenho mais o colega ali para ajudar, né? Para contribuir, enfim, coisas que você consegue resolver numa conversa, pessoalmente, agora na modalidade remota fica tudo mais difícil, né? Porque tudo depende dessa relação aqui. Tudo ser feito por computador, por mensagem, por WhatsApp, e-mail, etc. e tal. Eu acho que alguém perguntou sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Vejam, os trabalhadores identificam como uma possibilidade e uma vantagem. É bom você trabalhar em casa, tá? Muitos falando, olha, o ideal seria que fosse uma forma híbrida, né? Você trabalhar uma parte em casa e uma parte, né, na empresa, porque também há esse problema, né, que alguns trabalhadores se ressentem, de não ser visíveis, de não se eles não aparecem, quer dizer, como é que eles, inclusive em pesquisas, por exemplo, da Daniela Oliveira, né, falando, olha, ele precisa de vez em quando aparecer na empresa, porque se ele não aparece, ele fica fora de promoção, ele fica fora, né, de novas possibilidades. Então, né, existe essa dimensão pública do trabalho. Então, eu coloco assim, que tentando responder, mas não sei se vou conseguir responder de forma satisfatória, o teletrabalho, o trabalho remoto, ele é contraditório, ele tem essa contradição, né? Ele, ao mesmo tempo que ele te permite, te dar algumas seguranças, né, alguma tranquilidade, ele também te coloca essas outras questões, né? Veja, uma trabalhadora, eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer mais porque eu tenho que aparecer, porque eu não apareço, ninguém está me vendo, né, produzir, tá? Em relação às mulheres, Ludmila, Renê, colegas que estão aí assistindo, isso foi muito evidenciado, tanto é que na segunda parte, na parte 2 do relatório, né, nós fizemos um capítulo só identificando as condições de trabalho das mulheres, em que esse trabalho das mulheres se diferenciava em relação aos homens, e assim foi nítida a diferença, né? A gente inclusive identificou que o papel da divisão sexual do trabalho ainda se mantém, né, as mulheres como sendo as grandes responsáveis pelo trabalho com o cuidado, trabalho com a casa. Nós utilizamos um software, né, de análise textual das respostas, e as palavras mais recorrentes para os homens eram diferentes das palavras mais recorrentes para as mulheres. Enquanto para as mulheres era cuidado, saúde, para os filhos, né, o cuidado com a casa, a interrupção, para os homens era, não, trabalho em casa, mas no sentido né, de gestão do tempo, né, eram outras as preocupações. Então, muitos depoimentos de mulheres assim realmente assoberbadas, por quê? E aí você falou em classe nós estamos lidando com uma classe média. Quem faz o trabalho remoto, né, são aquelas atividades, aquelas pessoas que fazem parte disso que a gente chama daquelas ocupações de classe média, que antes da pandemia tinham, né, faziam refeições fora de casa,
né, iam para o restaurante, né, comer aquilo, digamos assim, não faziam a refeição, todas as refeições, não tinha que cozinhar todas as refeições. A partir da pandemia, do distanciamento, você passa a ter que cozinhar todas as refeições em casa, né? E atender criança, né? E, ao mesmo tempo, o trabalho profissional. Então, realmente, a intensificação para as mulheres, nesse contexto do trabalho remoto, foi muito percebido aí na pesquisa. Acho que eu falei demais, desculpa. Acho que a Bride, de fato, respondeu já a grande parte das questões. Assim, só complementando essa questão que a Ludmila colocou, é muito interessante, né? A despeito de todas as críticas que se possa fazer ao trabalho remoto, ainda assim é um privilégio poder estar trabalhando remotamente. Inclusive, foi colocado, né, no início da pesquisa, um colega nosso do grupo que participou também falou, mas será que é o melhor momento da gente criticar o trabalho remoto? Afinal, as pessoas né, é um privilégio as pessoas poderem estar trabalhando remotamente. Surgiu essa questão, então, de fato, aí parece uma ambiguidade. A gente acredita que, a despeito de todas essas críticas, de toda essa ponderação, a gente não pode deixar de colocar a realidade do trabalho remoto, né? O que ele significa para os trabalhadores, né? Feita essa consideração muito importante de que, de fato, ele é um privilégio no atual contexto. E essa questão muito interessante também que a Ludmila colocou sobre as condições de trabalho ali uma quantidade maior de trabalhadores do setor privado afirmou que tem uma melhor infraestrutura, a gente acredita que seja por conta do perfil mesmo, né? Como a Bride colocou, o perfil de trabalhadores de classe média, média alta, escolarizada, e daí entre os trabalhadores do setor privado a gente teve grande a parte de resposta de advogados, engenheiros, psicólogos, profissionais liberais, então talvez pessoas com uma alta renda que por conta disso têm uma boa estrutura. E daí, por fim, uma questão que é extremamente relevante também, a Bride já colocou bem essa coisa, a relevância desse recorte de gênero, né, e como que o home office mostrou quanto as mulheres ainda são as mais responsáveis pelas atividades domésticas e de cuidado, e dado esse perfil não só dos nossos entrevistados, mas esse perfil de trabalhadores que podem realizar trabalho remoto, que é um perfil aí de trabalhadores brancos, de classe média, média alta, talvez essa clivagem pensando em termos aí, gênero, raça, classe, que tem mais se evidenciado na nossa pesquisa foi a de gênero, porque talvez do ponto de vista de classe e de raça seja uma categoria mais homogênea, né? E que tenha talvez os que a gente, não sei se podemos chamar de privilégio, podemos deixar em aberto de trabalhar remotamente. Só para complementar. Eu esqueci de perguntar, viu, Ludmila, nós não colocamos a questão da remuneração, então foi uma falha, né, na nossa pesquisa, mas não levantamos isso. Mas pesquisa é assim, né, Bride? Só depois que a gente tem os dados, que a gente vê a pergunta, como tinha que ter sido feita, o que faltou, se pudesse voltar um pouquinho. Mas é parte da nossa produção de conhecimento aí mesmo, né? E eu fiquei pensando, mesmo sem ter o rendimento, por exemplo, o telemarketing tem algumas ocupações, né, de baixa qualificação, baixa remuneração, que estão no home office. Elas apareceram também na pesquisa? De teletrabalhadoras, praticamente não, né? Teve assim um grupo. Não. Foram principalmente as ocupações, essas que a Mariana já comentou, né? Profissionais liberais, analistas, consultores, administradores, vários tipos de analistas, né? Analista de TI, analista banco, setor bancário. Isso. Acho que apareceu uma que era manicure, né, profissional de beleza, né, que aí ela disse que passou a trabalhar na casa das pessoas, né, porque também foi o tipo de trabalho, né, que foi interditado, mas de fato assim fica muito evidente, né, o tipo de ocupação, e depois o IPEA fez saiu uma pesquisa sobre as potencialidades no Brasil ainda, quantos desses trabalhos que poderão se tornar, né, de forma remota, e eles chegaram num cálculo lá, na possibilidade por tipo de ocupação, né, quem é que pode fazer trabalho remoto e quem não.
aí, de fato, né, profissionais intelectuais, profissionais da ciência, administradores, né, tem um potencial maior de realização dessa forma de trabalho. Então, o teletrabalho pode avançar, tá, no Brasil. Eles chegaram a quase 23%, né, de ocupações, das ocupações da CNAE, que eles analisaram, que poderia passar a ser feita de forma remota. E aí também chegaram a um indicador, né, aquelas ocupações que não têm potencial nenhum para se tornar teletrabalho, né? Então, pesca, né, atividades de segurança, né, tem uma série de ocupações que não é possível, né, ser feita da forma remota. Teve alguém que perguntou se o teletrabalho essa questão se ele veio para, seria uma modalidade de trabalho nova, ou é uma forma de Isso, trabalho foi a precário. pergunta da Olha, crítica, né? pois É uma nova forma de trabalho ou é um trabalho precarizado? Ele é uma nova modalidade de trabalho, tá? Não só no Brasil, como em vários países do mundo que já, inclusive, regulou essa forma de trabalho. É uma forma de trabalho que uma parcela de trabalhadores até diz que quer fazer. Eu gostaria de trabalhar, porque ele tem essa potencialidade também de você trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, né? A Fernanda Boyer estudou aqui os teletrabalhadores no TRT, na Justiça do Trabalho aqui do Paraná, e ela identificou trabalhadores que estavam trabalhando remotamente em outra parte do mundo, né? Então, ele tem essa potencialidade também. A questão da precarização é realmente o processo de regulação, né? Os países que conseguirem regular essa forma de trabalho, né, para assegurar condições decentes, né, condições dignas, digamos assim, de trabalho, não vai ter, né, vai escapar dessa coisa da precariedade, né, do trabalho, né? Mas ele é uma modalidade que parece que veio para ficar, tá? Porque ele já está, ele tem países assim que ele tem um número muito grande de trabalhadores já nessa modalidade, tá? E é interessante isso, né, Cida, que você falou, que me remete às discussões que a gente tem feito em relação ao trabalho por aplicativo, que apesar dele ser altamente flexível, né, e fica sem distinção, o que é tempo de trabalho, o que não é, a pessoa vai gerenciando o próprio tempo de acordo com uma série de determinações que não é ela que faz, mas o empregador, né. Mas, apesar dele ser altamente flexível, os meios técnicos para a regulação deles hoje estão totalmente disponíveis, né? Quer dizer, você pode ter total controle sobre quanto é que esse trabalhador trabalhou, em que período, tal, né? Então, é realmente uma questão política, né? A não regulação, ela não é uma questão técnica, porque é muito flexível, né? A gente poderia ter sido, né? Não tem como fazer essa distinção entre o que é e não é. Não é isso, né? Pelo contrário, é mais fácil até regular esse trabalho em alguma medida, né? A Tarsila também do nosso grupo aqui, a Tarsila Machado Mazer, acho que fala o sobrenome, desculpe, Tarsila, se falei errado. Ela disse: boa tarde, parabéns aos palestrantes pela excelente apresentação. Meu questionamento em relação ao trabalho remoto, os sindicatos estão preparados para acompanhar todas estas alterações tecnológicas e conseguir negociar com os empregadores para assegurar condições adequadas de trabalho? Como eles terão de se preparar? Posso responder? Seguinte, os próprios sindicatos, sindicato é uma coisa, eu sou fã do sindicalismo, acho que sem sindicalismo, né, a coisa complica muito para a vida do trabalhador. E os sindicatos também muitos sindicatos experimentaram, nesse contexto da pandemia, também formas diferentes de organizar, de mobilizar a categoria, né? Por exemplo, citando os sindicatos bancários, né? Com assembleias virtuais, né? Então, o Diese apontou tem acompanhado, né, o número de itens, pautas, por exemplo, que tem sido negociado em relação ao teletrabalho,
E há um avanço do número de negociações, de cláusulas sobre o teletrabalho, né, assegurando condições condições de trabalho, regulamentando, enfim, né, o teletrabalho, e aí eu diria o seguinte, tem, por exemplo, uma das centrais sindicais que já está fazendo uma grande pesquisa, né, inclusive solicitando para a ABET, né, Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, que está encaminhando uma grande pesquisa junto às suas bases, né, para estudar, né, o teletrabalho para poder orientar melhor as suas ações, né, no período pós-pandemia. Então, eu vejo assim, nós vamos ter sindicatos e sindicatos, né, como sempre, né, aqueles sindicatos em que as categorias estão melhor organizadas, né, em que eles têm mais, né, assim, são, digamos assim, até estão mais atentos, né, a essa nova realidade, eles vão conseguir interferir no debate, né, embora a situação toda hoje seja muito adversa, né, para os trabalhadores, de todas as formas, né, quer dizer, hoje os sindicatos têm que fazer um esforço muito maior, né, porque há uma situação mesmo né, que é geral, né, em relação às formas de organização coletiva, né, a gente vive uma sociedade lá que o Darval e o Dadô fala muito, né, de uma sociedade neoliberal em que as pessoas têm buscado resolver suas questões do plano individual, né, e isso é um problema, né, mas eu ainda acredito né, na força do sindicalismo, acho que os sindicatos estão se preparando, muitos aqui, e aí tem a ver com a organização das categorias, né? Quanto mais organizado o sindicato, quanto mais forte o sindicato, melhor eles têm conseguido interferir, tá? Inclusive negociando pautas, né, em relação ao teletrabalho. Mas eu diria assim que o pós-pandemia vai exigir, sim, vai desafiar os sindicatos a avançar nessa linha, né, nessa direção, tá? Bom, essas foram as perguntas que chegaram para nós. Então, não sei se vocês querem fazer um comentário final sobre a pesquisa, sobre alguma coisa que ficou em aberto, né? Aí a gente pode, vocês fazem os comentários e a gente vai, então, encerrando o nosso evento. Ainda que fiquem aí muitas questões, temos que olhar para esse relatório de vocês com muita atenção, que eu acho que ele traz dados importantíssimos aí para a gente refletir sobre uma série de questões do mundo do trabalho hoje, né? Então, se vocês quiserem fazer uma fala de conclusão. Posso começar? Inverter. Sobre essa última questão que foi colocada, né? Do sindicalismo, um dado bem que nos chamou muita atenção quando a gente perguntou para os trabalhadores sobre qual que é a principal desvantagem do trabalho remoto, isso tanto no setor público quanto no setor privado, assim, disparado, eles apontaram a questão do isolamento, né? A gente fica muito isolado. Então, a gente aí automaticamente, né, se questiona quais são os impactos disso para a organização coletiva, né? O quanto que esse trabalho remoto, home office, tende a uma fragmentação ainda maior aí dos trabalhadores, ressaltando que os sindicatos, né, já vinham num processo aí com a reforma trabalhista, que afetou também muito o sindicalismo, tendo que se reorganizar em termos de arrecadação financeira, etc. Então, a pesquisa, ela coloca, traz alguns dados e nos coloca muitas questões, né, e inclusive algumas ambiguidades. Até porque tem-se, quando a gente fala em home office, claro, quem está ali estudando, quem está pesquisando, a gente já tem algumas ideias sobre o que significa de fato, mas há um senso comum, uma ideia muito difundida que o home office é bom, né? É bom para o trabalhador, traz várias vantagens, você economiza, você, né, tem mais tempo para ficar com a família e tal. Então, a gente traz dados no sentido de, como a Ludmila bem colocou, aí uma função política um pouco, né, de
de mostrar o que é, de fato, esse trabalho remoto, o que é esse trabalho remoto no setor público também. E, claro, não temos todas as respostas, temos muito mais questões aí que a gente abre para discussão do que respostas propriamente. Bom, da minha parte, assim, eu queria só ainda dizer que essa pesquisa foi feita na terceira semana da pandemia de distanciamento social, foi feita toda de forma remota, né? Então, experimentamos assim, todas as agruras, né, de se fazer uma pesquisa dessa dimensão sem poder conversar diretamente, né? Então, nesse sentido também experienciamos, né, o trabalho remoto para desenvolver a pesquisa. Teve o apoio da Remir, que foi fundamental, né? Nós conseguimos, assim, acho que no segundo dia, quando a pesquisa, o formulário já estava, digamos assim, na praça, 500 pessoas já tinham respondido, né? As pessoas já estavam com muita vontade de falar sobre esse seu trabalho, né? Então, nesse sentido, ela foi uma pesquisa pioneira, né? Mas claro que de lá para cá tem outras pesquisas que avançaram e aprofundaram aí muitas questões que nós não conseguimos avançar naquele primeiro momento. Mas aí eu quero dizer ainda, né, que a gente só pode agradecer, né, aí o professor René, né, o Instituto aí de Estudos Avançados da USP, agradecer a Ludmila, agradecer aí os colegas, né, o Sérgio, a Janaína, né, que estão nos bastidores, né, possibilitando esse evento, né, possibilitando essa nossa conversa, né, que se também fosse presencialmente demandaria, né, muitos outros trabalhos, inclusive um custo, né? Então eu acho que isso é o paradoxo mesmo do trabalho remoto, né? As potencialidades e ao mesmo tempo, né, os problemas, enfim. Mas acho que é isso. Só tenho a agradecer a vocês, tá? Dizer que os relatórios estão no site da Remir, os relatórios da parte 1 e da parte 2, tá? Estão integralmente no site da Remir, tá? Quem tiver interesse pode acessar, tá? E nos colocamos aí à disposição. Então, Cida, Mariana, queria muito agradecer a presença de vocês, a essa conversa tão importante aí que nós tivemos hoje. Agradecer também a Janaína Oliveira, ao Sérgio Villani, que possibilitam, né, que esses encontros aconteçam, e especialmente ao professor René, né, que vem construindo esse espaço com muito afinco e dedicação, né, professor? Então, também agradecer a esse trabalho coletivo aí que o senhor vai nos possibilitando fazer também. Obrigado, obrigado, Ludmila, obrigado, Mariana, obrigado, Aparecida Bride, gostei muito do evento, vocês primeiro fizeram uma apresentação muito agradável, muito didática, né? Segundo, trouxeram o que vocês pesquisaram e com a análise, a crítica, a discussão, enfim, contribuições importantes a partir desses dados empíricos que também foram objeto da pesquisa. Queria cumprimentar vocês muito, lembrar, eu vou fazer 2 comentários ainda, mas queria lembrar que vocês estão vinculados à ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, e à Remir. A ABET, ela é também integrante da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, como outras entidades, são 50 instituições e entidades que fazem parte, e a ABET foi uma das primeiras que expressou, por decisão da diretoria, liderada pela companheira Patrícia Vieira Trópia, de Uberlândia, a adesão a esse movimento social chamado Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E de sorte que nós estamos aqui também por este caminho aqui, através do IAUSP, esse grupo de estudos, reforçando estas alianças institucionais e pessoais, sobretudo numa época em que nós não podemos estar muito perto uns dos outros, né, fisicamente, mas também aproveitamos para construir ou para fortalecer ou para renovar essas parcerias e esse trabalho, mesmo que seja à distância. Vocês estão em Curitiba, né? E eu estou em São Paulo, e o Ludmila acho que está em Campinas, mas temos eventos com gente do Brasil inteiro e também do mundo,
Sorte que conseguimos reunir num evento do IA, que realmente era presencial e dependia de trazer as pessoas, foi uma das vantagens, um dos ganhos secundários de podermos fazer uma reunião até organizada ou planejada num tempo relativamente curto. Eu agradeço muito vocês por terem se disposto a participar, a trazer essas contribuições, enfim, a compartilhar conosco, partilhar conosco essas reflexões extremamente apropriadas, oportunas, enfim, equilibrando aspectos técnicos, científicos com políticos e em várias dimensões, que é isso que nós estamos precisando, porque senão não há como sair desse imbróglio. Antes de terminar, eu queria fazer só 2 comentários. O primeiro é que a corrida pelo teletrabalho neste ano, a partir de 15 de março, por aí, meados de março, ela se deu também como uma forma, para não dizer até hoje, a única forma de, vamos dizer, se proteger em relação à pandemia. Então, essa eclosão e esta corrida pelo teletrabalho, inclusive nós do IA, desde essa data, não vamos mais lá no Instituto, infelizmente, alguns também estão indo, ou agora tem havido alguns eventos internos lá, mas, assim, todos nós nos abrigamos em nossas casas, digo, justamente este grupo que vocês caracterizaram bem, que até fiquei surpreendido, a alta proporção de pessoas, por exemplo, com nível superior, inclusive com pós-graduação, e como foi mencionado aqui, brancos, enfim, deram as características, o perfil geral dessa população, que foi, vamos dizer assim, não só pôde estar aderir ao teletrabalho, como, de alguma forma, se tomou o teletrabalho como o trabalho à distância, o home office, enfim, como um mecanismo de proteção contra o risco do contágio. Então, nós temos nos questionado, também no IA e também em outros eventos, muitos eventos, é o oposto, quem não pôde, quem não teve esse privilégio. Foi mencionado aqui algumas vezes a palavra, o aparente privilégio. E então a pergunta era assim, fique em casa, trabalhe em casa. Nós questionamos muito sobre a questão, primeiro, se tem casa, né, pegando agora o universo de trabalhadores e trabalhadoras, ou da população economicamente ativa do Brasil, justamente usando os mesmos dados da PNAD, e a PNAD não Covid, mas a PNAD anterior, justamente mostrando que grande parte da força de trabalho ou não tem casa para ficar, ou não pode trabalhar em casa porque a casa não comporta nenhum trabalho, ou a natureza das suas atividades, que a maior parte das pessoas que tiveram que sair, portanto, ao sair para trabalhar, essa saída para trabalhar significou também expor-se ao risco do contágio e, portanto, do adoecimento e mesmo da morte, e que vários estudos epidemiológicos na situação brasileira vieram mostrar que justamente aqueles que mais morreram, quer dizer, as categorias que mais morreram foram aqueles que tiveram que estar na linha de frente ou tiveram que trabalhar, inclusive para que nós pudéssemos ficar em casa. E não só do transporte público, da saúde, já foi mencionado aqui, da linha de frente da saúde, da segurança, das comunicações, e dos transportes, já foi mencionado também, e também em outras atividades que, inclusive, prosperaram muito, além do home office, prosperaram muito as atividades que também são objeto dos nossos estudos, dos entregadores, dos trabalhadores em plataformas de aplicativos, e de sorte que essa possibilidade do trabalho à distância, ela foi um divisor para a proteção de pessoas frente aos riscos da pandemia. Agora, existe a possibilidade de uma vacina que também causa tanta polêmica desnecessária, porque está com o mesmo, atrás dela existe vamos dizer assim, mesmo espírito mal de ataque às pessoas e
e, vamos dizer, de desrespeito à vida humana, à desvalorização da vida humana. Porém, a vacina seria uma possibilidade de alguma forma, vamos dizer, democratizar, socializar a proteção. Mas o ficar em casa foi muito discriminatório. Fique em casa, isolamento social, distanciamento social. Essa mensagem, fique em casa, se tornou praticamente um divisor de, vamos dizer assim, quem é que ia se proteger, podia se proteger, e quem não podia se proteger porque não podia ficar em casa, seja pelo trabalho, ou seja até porque não tem, nem tem casa ou não tem como, a sua casa não é um refúgio contra o contágio, dadas as condições de aglomeração, as moradias em comunidades realmente muito populosas e de pequeno espaço físico, e outras características que foram formando o perfil oposto a esse que vocês descreveram aqui, que é o perfil de quem adoeceu e morreu, que é exatamente como se fosse uma pirâmide invertida daquela pirâmide que vocês apresentaram aqui, daqueles relativamente privilegiados. Isto é, vamos dizer, a história de 2020, pelo menos de março para cá. Porém, justamente a questão é que agora meu segundo comentário é que para o projeto neoliberal, para a retirada de direitos de trabalhadores, para todos os ataques a direitos sociais, a pandemia foi uma bênção, caiu do céu. Alguns até usam outras expressões, mas eu vou dizer até numa linguagem mais religiosa, caiu do céu porque era uma oportunidade boa para arrumar um bom pretexto, um bom motivo para fazer aquilo que o projeto neoliberal sempre quis fazer e ensaiou na reforma trabalhista e vem aperfeiçoando. Basta ver o teor das medidas provisórias do governo federal, as MPs, umas passadas, não passaram, e sempre aproveitando para tirar direitos, sempre aproveitando para tirar direitos, e sempre aproveitando para, de alguma forma, atender a forma resumida do projeto, que é colocar as pessoas para trabalhar cada vez mais, que é a intensificação do trabalho, e para receber cada vez menos, e para retirar os direitos, e aproveitando a carona vamos dizer, essa pulverização dos trabalhadores e trabalhadoras, cada um no seu quadradinho, como estamos agora também, cada um no seu quadrado, a dissolução dos laços de solidariedade, o enfraquecimento do coletivo, o enfraquecimento das estratégias de resistência e luta, de coletivos, com ênfase nos sindicatos, mas não só o sindicato, mas tudo que é coletivo, e a individualização em caixinhas da luta, e, portanto, uma vulnerabilidade, uma desproporção de luta, né? Foi mencionado bem por vocês a questão da prevalência como é que chama, do negociado sobre o legislado, exatamente isso, com o acréscimo que foi posto em algumas MPs, medidas provisórias desse governo, já tinha previsto isso na chamada reforma trabalhista, que é a negociação direta, individual, não coletiva, e sem a participação sindical, ou seja, numa posição de total assimetria de forças entre um indivíduo e o empregador e a empresa, enfim, uma assimetria e uma vulnerabilização da parte fraca, né, que, posta ante a parte forte, ela, obviamente, capitula e aceita, e, quer dizer, se torna enfraquecida, vulnerabilizada, e que isso foi aproveitado. E aí que vem o fecho do meu comentário, se veio para ficar. Eu vou reforçar o que vocês disseram, infelizmente, veio para ficar justamente dentro dessa estratégia, como eu disse, que caiu como uma luva, ou caiu do céu para aproveitar o pretexto da pandemia para emplacar projetos justamente de cada vez fazer as pessoas trabalharem mais, de não precisar pagar os escritórios, os locais de trabalho, que as pessoas vão levar para casa, vão vender, além da sua força de trabalho, vão oferecer gratuitamente o espaço de trabalho, o horário de trabalho e a intimidade de suas casas, de seus lares.
Então, essas são dimensões muito complexas para esse pós-pandemia, se vai haver esse pós, porque já a pandemia não será mais motivo para o isolamento social e para o distanciamento e para a fragmentação dos coletivos, e sim o projeto neoliberal que aproveita essa experiência, digamos, entre aspas, bem-sucedida, para emplacar suas propostas. Bom, esse é um comentário final, um pouco pessimista e também com uma dose de indignação, mas ele está na pauta, porque a pandemia, mais dia ou menos dia, vai passar. E com vacina ou sem vacina, mas assim, de qualquer forma, ele não poderá pautar a sociedade para o resto da vida, né? Com isso, eu, de minha parte, vamos dizer assim, dou um fecho, abro a palavra, se ainda quiserem fazer algum comentário sobre o que eu acabei de mencionar, de falar, e caso não queiram, eu, então, me dirigindo a vocês com agradecimento, começando por Ludmila, continuando com Brede, com Mariana, e também, como já foram lembrados aqui, os que estão ocultos aqui, mas trabalhando conosco, para nós, Sérgio e Janaína, eventualmente outros que não estão invisíveis aqui. E, principalmente, agradecer ao público atento, tanto que está presente neste momento, incluindo participantes do próprio grupo de estudos, já recebemos alguns comentários deles, eu recebi aqui também no grupo comentários dos nossos companheiros e colegas integrantes desse grupo de estudos do IA, como também os que vão assistir ainda depois, que vai ficar na mediateca do IA, vai ficar disponível, isso foi gravado e vai ficar disponível, acreditamos, inclusive, porque muitos ainda vão assistir em outros horários e outros dias, e, portanto, vai ter um poder multiplicador graças à visibilidade e à qualidade do que o IA oferece para esses debates. Muito obrigado mais uma vez, obrigado aos que estão aqui na minha tela e aos que não estão na tela, que estão me vendo ou que estão nos vendo. Nós agradecemos muito vocês e anunciamos o próximo evento, que vai ser dia 16 de dezembro, também uma quarta-feira, será o 9º evento deste ano, organizado por esse grupo, e o último, obviamente, em dezembro, o último do ano de 2020. Nós agradecemos e convidamos para o próximo. Obrigado. Damos por encerrado esse evento agora, 17h33. Muito obrigado.